Bem, quem nunca cometeu erros na vida, especialmente na entrevista de emprego? Bem, eu sou o Ângelo, aqui é Quero Jubar. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Nós neste canal falamos de várias coisas, propriamente em relação a oportunidades de carreira e as suas dicas, não é? Nós damos algumas dicas para si que quer alavancar, ou seja, quer encontrar aquilo que é a sua oportunidade dos sonhos, podemos dizer assim. Nós estamos aqui para ajudar, não é? Até onde pudermos com alguns temas. E pronto, decidimos trazer este tema, que é muito importante. Quem nunca cometeu erros numa entrevista de emprego? Eu vou falar da minha experiência, pessoalmente. Eu tive algumas entrevistas no passado que não correram nada bem. Então, este vídeo servirá de apenas parte 1 de como é que foi esta coisa de eu ter cometido alguns erros na entrevista. Eu vou falar de mim mesmo, como orador do vídeo, não é? Bem, eu tive uma oportunidade de várias, não é? Foi em 2018, eu acabava de entrar numa empresa, ou seja, numa instituição financeira, e prontos, desde que entrei nessa instituição financeira, por aí em 2017 e tal, eu tive várias oportunidades que começaram a chover a partir daí. É sempre assim, não é? Então, o que aconteceu? Em 2018, uma agência de recrutamento muito bem conhecida na praça, não vou divulgar o nome, mas pela cor aqui em cima já dá para pescar um bocadinho qual é essa agência de recrutamento, ou seja, de capital humano, não é? Que recruta pessoas para trabalhar numa empresa. Eles trabalham nesta coisa de terceirização, já temos um vídeo a falar sobre isso, até mencionamos essa empresa. Mas ok, em 2018 eu fui contactado por esta empresa, não é? De recrutamento e seleção, para trabalhar numa empresa multinacional. Esta é uma empresa multinacional que dedica-se ao fabrico de cerveja, não é? Cerveja e outras bebidas alcoólicas. Mas pronto, é uma multinacional bem conhecida e eu coloquei a cor no fundo para facilmente identificar. Mas como é que surgiu este processo de ser chamado de uma agência de recrutamento para esta empresa multinacional? Bem, eu usei aquilo que são os meus contactos, não é? Tive a oportunidade de um dos meus contactos lançar-me, ou seja, a pessoa que trabalha nesta agência de recrutamento, ou trabalhava, ou seja, é quase a proprietária desta companhia, entrou em contato comigo, graças a um contacto que eu tive, ou seja, que tenho ainda, não é? Então, através desse contacto nesta agência de recrutamento, a pessoa convidou-me para fazer parte de uma entrevista nesta multinacional. Bem, em 2018 eu estava muito, mas muito empolgado mesmo, porque eu já conhecia esta multinacional, não é? Acabava de chegar a Moçambique e tudo mais, e pronto, precisavam de pessoal para a área financeira. E eu estava na banca. Perfeito. Então, o que aconteceu? Bem, eu fui lá a uma entrevista e pronto, para minha surpresa até encontrei ex-colegas que estavam na área financeira comigo, isto é, na banca comigo, nesta mesma empresa, então fiquei empolgado. E pronto, também como havia sido contactado por uma senhora bem grande nesta agência de recrutamento, então fiquei logo empolgado. Eu disse, não, esta vaga já é minha. Eu vi os ex-colegas do setor financeiro onde eu estava, do lugar onde eu estava, e pronto, eu fui contactado por uma pessoa que é responsável por esta agência de recrutamento. Então, para mim, esta vaga já era minha, logo a priori. Então, foi um dos piores erros que eu cometi, talvez de pensar assim, e vou explicar porquê. Ok, e eu vou apagar este esquema, não é? Só para que eu explique bem esta situação. Então,
Quais foram os piores erros que eu cometi durante este processo de ser chamado por esta multinacional? Vamos lá ver. Eu vou tentar fechar aqui, não é? Só para percebermos como é que funcionou isto. Vamos lá para os erros que eu cometi. Bem, cometi alguns erros, como falei, não é? E cá estão os erros na tua tela, posso assim dizer. Vou aumentar um bocadinho só para tu verificares melhor. O que aconteceu comigo antes? Eu era super convencido, ou seja, estava bem convencido que a vaga era minha, não tinha como falhar. A vaga era minha por uma razão que eu bem expliquei. Vi ex-colegas, fui contactado por uma pessoa muito importante na agência de recrutamento, só para não dizer que talvez seja uma das proprietárias dessa agência de recrutamento, e já pode imaginar qual é o level aqui de situação. Eu estava muito convencido mesmo e pronto, eu estava na área financeira, ou seja, numa instituição bancária. Então, para aquilo que me chamaram nesta grande companhia, eu estava mesmo na minha praia. Então estava bem convencido, nada ia me travar e prontos. E prepararam-me que a entrevista seria em inglês. Eu disse, ainda bem, não há problema, sinto-me à vontade. Então prontos, vamos lá, isso, não é? Estava bem convencido e pronto. Eu ia bater esta entrevista, mas não foi o que aconteceu, não é? Porque depois, alguns outros erros. Eu assumia que percebia as questões que eram feitas para mim durante a entrevista. A entrevista foi feita por dois senhores, veja só, normalmente nós, os homens, eu pessoalmente, às vezes sinto-me bem à vontade quando tem um homem e uma mulher, né? Como recrutadores ou como entrevistadores. Mas pronto, não foi o que aconteceu. Foram dois homens e pronto. Um era bem, vamos lá, bem humilde, posso assim dizer, tinha uma característica humilde, né? Durante a entrevista, e o outro era mais, acredito que era até o supervisor dele. O outro atirava mesmo com tudo, não queria saber. Vamos lá, era um senhor de raça branca e o outro era negro. É negro neste caso, então pronto, já deve imaginar, né? E este senhor de raça branca é estrangeiro. Então, o que aconteceu? Ele atacava muito nas questões e eu assumia que estava a perceber as questões que ele lançava. Porque eu confrontava mais o estrangeiro em relação ao moçambicano, porque eu sabia que na minha mente quem estava acima a nível hierárquico para mim era o estrangeiro. Então eu encarava mais o estrangeiro em relação ao moçambicano, não é? Quando ele lançava as questões, então todas as questões que ele lançava em inglês eu assumia que estivesse a perceber. E pronto, para minha surpresa, percebi que não estava a perceber nenhuma das questões que ele lançava. Porque o meu nível emocional estava bem acima e eu estava bem convencido, como eu falei. Então, o que isto gerou quando assumi que eu percebia as questões? Usei muita linguagem informal, uma vez que a entrevista era em inglês. Eu não tinha entrevistas em inglês já há bastante tempo, então ele usou algumas expressões, não é? Vamos lá, na língua inglesa, que podem ser usadas de forma formal ou informal. E eu assumi que também podia usar uma linguagem informal para certos, vamos lá, para certas expressões ou para certas palavras ou coisas que só na linguagem financeira é que poucas pessoas podem entender, não é? Então, eu usei muita linguagem informal, principalmente quando ele me pediu para dar um exemplo sobre uma matéria que tem a ver com comércio online, ou seja, e-commerce, não é? Como é que é feito o processo. Ele perguntou-me como é que era feito o processo de e-commerce, não é?
Ele era o cliente e eu tinha que ser o vendedor. Então, eu tinha que explicar isso em inglês. Acabei me enrolando, usei muitas expressões informais, não é? Mas são coisas que existem, mas pronto, eu devia procurar outro tipo de abordagem para essas mesmas coisas. Então, usei muito linguagem informal. Uma das coisas que me matou também, eu percebia pela cara do entrevistador que eu estava a meter água, mas pronto, falei, não é? Então, isto me levou a crer que eu sabia de tudo. Acho que tem muito a ver com a parte de ser convencido. Eu achava que sabia de tudo, não é? Por quê? Porque eu vinha de uma instituição, ou seja, estava numa instituição financeira e tudo o que ele me perguntava sobre certos aplicativos da área financeira, especialmente coisas do pacote Office, uma das coisas que ele até perguntou-me foi se eu dominava as fórmulas do Excel. Eu disse, eu domino as fórmulas do Excel. Ou seja, podia até não estar a dominar naquela altura, recordo muito bem, mas eu sabia quais eram as fórmulas. Mas o problema é que ele queria que eu falasse das fórmulas e desse assim alguns exemplos práticos, não é? E eu na altura na instituição financeira usava o Excel. Desculpa, tive uma desconexão aqui. Bem, como dizia, tivemos uma interrupção na internet, então pronto, perdemos o fio de pensamento por um instante, mas pronto. Como dizia, eu achava que sabia de tudo porque vinha de uma instituição financeira e os temas que eram abordados na entrevista eram do meu conhecimento, não é? Por exemplo, falávamos das fórmulas do Excel. Eu achava que conhecia todas as fórmulas do Excel, então era muito mais simples para mim responder todas aquelas questões que eles faziam. E atenção, na língua inglesa. Então, o que aconteceu? Na instituição financeira onde eu trabalhávamos com Excel para extrair os dados, mas não era exatamente para colocar as fórmulas para fazermos relatórios, etc. Quem fazia isso era um colega nosso, mas nós só extraíamos dados do Excel na altura. Trabalhávamos com uma plataforma que só era para preenchimento de dados e etc. Ok, perfeito até aí. Então aquilo foi desenrolando e as questões foram ficando mais complicadas e pronto, as respostas também já não eram boas porque eu achava que sabia de tudo em relação ao Excel. É por isso que a partir daquele dia eu comecei a fazer certos cursos de Excel online e pronto, já tenho alguma bagagem sobre o Excel, que é muito bom, eu recomendo, já deixamos um vídeo a falar sobre isso. Então é sempre bom fazer o curso de Excel e pode fazer também Power BI, que é uma outra ferramenta que está-se a usar muito nesta coisa de gestão de dados, não é? Números, etc. Neste tipo de instituições, eles gostam de relatórios com Excel e Power BI. Mas vamos falar sobre isso num outro vídeo. Ok. Não tive a capacidade de controlar o meu nível emocional. Por quê? Porque como eu disse no início do vídeo, o meu foco era agradar o recrutador estrangeiro e não olhava muitas das vezes para o recrutador moçambicano, não é? Então, isto acabou, então o confronto era direto entre eu e o entrevistador estrangeiro, porque eu queria mostrar àquele entrevistador estrangeiro que eu sei do que eu estou a falar, tudo o que tu estás a falar eu também sei. Então, acabamos em algum momento, eu pessoalmente, né, não o entrevistador, porque o entrevistador está na coisa dele, mas eu acabei perdendo este controle emocional que acabou criando outras respostas não muito satisfatórias durante a entrevista, ok? E pronto, e assumi realmente que a vaga era minha, não é? E até repeti aqui, mas devia ter um outro ponto. Eu assumi que a vaga não era minha, ou seja,
assumi que a vaga já era minha. Foi o que eu disse a partir deste primeiro ponto, do ser convencido e assumir que percebia a questão e tudo mais. Eu assumi logo a priori que a vaga era minha, pelos motivos que acabei dizendo. Eu fui contactado por pessoas de mais alto nível de cada instituição, ou seja, principalmente da instituição que tinha o papel de fazer o recrutamento e seleção. Eu tive um contacto do mais alto nível de verdade e acabei assumindo que a vaga era minha, isto pela inclinação que eu tinha na altura com esta pessoa, né, desta instituição que é responsável por recrutamento e seleção. Então eu acabei assumindo que a vaga era minha e pronto, o resto era só falar. Por mais que eu cometesse algum erro, eles já iriam saber que eu estou lá, não é? E prontos. Eu acabei repetindo aqui os pontos, mas na verdade é que aqui vinha um outro ponto. É muito importante nós sabermos respeitar o tempo destas pessoas, não é? Porque nós acabamos falando muito. Eu até poderia escrever aqui longa entrevista, né? A ficar assim, longa entrevista. Pronto. Nós acabamos falando muito quando tentamos explicar algo durante a entrevista e isso não é bom porque eles têm um tempo limitado, ou seja, praticamente eles não têm tempo porque querem entrevistar outras pessoas. Então acabamos falando muito e não explicamos o essencial, não é? Espero que não seja o mesmo em relação ao que eu esteja a explicar aqui no vídeo. Eu gosto de falar muito, especialmente quando estou a explicar algo importante que eu acho que vai te ajudar muito. Mas pronto, aqui não estamos na entrevista, é um vídeo didático, eu só estou aqui para dar algumas dicas, ok? Se achar que o vídeo é longo, até pode abandonar, não há problema. Mas é assim, se tu queres aprender, vale a pena. Ok, as longas entrevistas não são bem-vindas, ou seja, se tu falas muito durante a entrevista, isso não é nada satisfatório para eles, então tenta ser o mais breve possível. E pronto, eu tive um desafio, tive uma entrevista na língua inglesa e isso constituiu um desafio muito grande, porque muitas das vezes nós achamos que sabemos falar inglês, mas quando nos confrontam com um inglês mais formal, mais business, posso assim dizer, as pessoas acabam se perdendo, porque não é aquele inglês que nós compartilhamos, ou seja, que nós usamos nas nossas redes sociais ou dia a dia, por aí em diante. Não é aquele inglês. É um inglês muito mais formal, muito mais deep. É por isso que existem instituições que até dão cursos sobre o inglês business ou formal. Muita gente pensa que é só inglês, mas não. Tem que ser muito, muito. É uma coisa deep mesmo, profunda. Então vale a pena pesquisar muito mais ou aprofundar mais a sua habilidade na língua inglesa e ter esta capacidade de sintetizar as coisas, perfeito? Para não se tornar uma entrevista muito longa. Ok, após estas coisas todas, não é? Como é que eu superei, ou seja, como é que eu fiquei, depois de ter recebido, ok, eu saí da entrevista, já estava mal disposto, não é? E tinha que voltar para o local de trabalho. Já imaginas qual é o cenário? É sair de uma entrevista péssima, ainda voltar para o local de trabalho, ter que enfrentar coisas diárias, ou seja, as lutas do próprio local de trabalho onde tu estás. É uma coisa do outro level. Mas pronto, eu saí de lá com a cabeça para baixo, mas pelo caminho fui erguendo a minha cabeça e disse, pronto, se não deu certo, paciência. Eu estou numa outra instituição e a vida continua. Mas eu sabia que ali eu havia perdido uma grande oportunidade, porque também queria sair da instituição onde eu me encontrava. Mas pronto, durante o caminho eu reconheci o erro. Foi uma das formas que eu consegui superar, não é? Reconhecer o erro que eu cometi, que foram esses erros, na verdade, aqui acima. O reconhecer o erro é o primeiro ponto, é muito importante para si. E basta não te crucificares, apenas reconheça o erro. E outra coisa também que fiz é que eu deixei, vamos lá, passarem 3 dias,
porque era muito urgente aquela vaga, eles precisavam de alguém mesmo com muita urgência. Então eu deixei passar 3 dias. Poderia ter deixado uma semana, mas eu sabia que não, eu tinha que contactar durante 3 dias. E para minha surpresa, quando pedi o feedback, este feedback que eu pedi foi muito positivo para mim, porque eu fiquei a saber o que aconteceu realmente, não é? Na entrevista. E pronto, parece que o recrutador estrangeiro sentiu mesmo que havia um confronto ali, o que não foi nada bom. E o feedback foi mesmo off, né? Na relação àquilo, à minha performance na entrevista. E foram esses pontos aqui. Alguns destes pontos. E mais outros pontos que não mencionei. Mas pronto, eu pedi o feedback e até fui elogiado, ou seja, fui elogiado por solicitar este feedback. Não fui uma pessoa que ficou parada à espera deste feedback. Então eu pedi o feedback da pessoa que criou a ponte entre eu e aquela empresa multinacional. E ao mesmo tempo pedi com que esta pessoa, se pudesse, podia pedir o feedback até dos recrutadores, não é? Em relação à minha performance e tudo, mas ir mais a fundo, o que realmente aconteceu. Mas pronto, não foi possível porque eu já sabia qual era a resposta foi negativa, não passei na entrevista logo a priori, mas tinha tudo para dar certo, mas pronto, não passei. Comecei a dar muita importância a esta coisa de entrevista e alguns pontos, não é? Então pronto, este feedback foi-me dado sim por esta senhora que eu respeito muito até hoje, mas acabou influenciando aquilo que foi a nossa relação já em termos de networking, né? Eu gostaria de te lançar para mais oportunidades como esta, mas como eu havia falhado já com esta multinacional, ela recuou um bocadinho. Então ela passou a limitar-me naquilo que é a recomendação para as outras companhias. E pronto, já sabe como é que é, ficou aquela bola de neve, né? E já não me chamam, o que se passa? Então foi aquilo tudo. Prontos. E acabei repetindo este ponto, assumir que a vaga é minha, está no ponto negativo, eu vou deletar. Ok. Analisei o que originou, né? Esta minha má performance, foi isto tudo. Na verdade, tem a ver com reconhecer o feedback e pedir, ou seja, reconhecer o erro e pedir o feedback. Analisei profundamente o que aconteceu e pronto, percebi que não estava preparado para aquela entrevista. Eu estava no trabalho e fui solicitado de imediato, então pronto, talvez tenha sido um dos erros também. E descobri que eu tinha que reforçar as minhas habilidades, não é, de comunicação. E o mais engraçado é que estou ainda neste fight de reforçar as minhas habilidades graças a estes vídeos que eu estou aqui a lançar nesta plataforma. Tem me ajudado muito nesta coisa, então para dizer que tem me ajudado muito, simplesmente tem me ajudado muito. Desde aquele dia tem me ajudado muito até hoje. Então é sempre bom reforçar as habilidades de comunicação ou até, vamos lá, daquilo que tu sabes fazer. Os cursos online estão lá, então vale a pena apostar nisto. Eu ainda continuo a tirar alguns cursos, mas pronto, já alguns estão parados, mas vou sempre fazendo, sempre que há tempo, não é? E que mais? Atualizar-se mais sobre o mercado de trabalho é muito importante e são aspectos que também me ajudaram a superar, porque aquilo foi uma chapada emocional, na verdade. Então comecei a atualizar-me mais sobre o mercado de trabalho também, descobri certas coisas, é por isso que eu estou a compartilhar aqui aquilo que eu já passei e ainda posso passar. Quero compartilhar consigo se tens dificuldades. E pronto, o mais importante de tudo mais, de tudo que se falou aqui, é cuidar de si. É muito importante mesmo. Não podes deixar que esta coisa de entrevista te tire o teu eu, o teu ser, não é? Ou seja,
esta luta pela procura de oportunidades não pode te destruir. Tu tens que cuidar mesmo de si, nem que seja para sair e praticar exercícios e tudo mais. Eu sei que a maioria dos jovens não tem ido ao ginásio, mas a maioria tem ido ao ginásio ultimamente, né? Não precisa ir ao ginásio, sai, caminha, corre, apanha ar, conversa com amigos, essas coisas todas. Mas cuide da sua saúde mental acima de tudo, é muito importante. Não podes deixar levar por esta coisa de não conseguir a oportunidade, então pronto, estou nesta situação e não vou sair. Não, seja otimista acima de tudo. Falo isto por experiência. Cuide de si, é muito mais importante do que tudo que estamos a falar aqui, não é? O cuidar de si é muito importante. Prontos. É isto, já falei demais, é isto que eu queria trazer, não é? Para este vídeo, acho muito importante, pode não ser para si, mas para os outros pode ser importante. Compartilha este conhecimento, se puderes, com os outros e pronto. Era esta a contribuição que eu queria trazer. Nós não temos gravado com frequência porque estamos metidos, eu pessoalmente estou metido em outros projetos pessoais e não só também. Estou a passar por uma fase em que preciso mais da atenção do lado familiar do que com os meus próprios compromissos ou projetos pessoais. Então estou a dar mais tempo à família neste momento, não vou revelar porquê, mas prontos. Estou mais focado na família nesses últimos tempos, é por isso que não tenho tido lá muito tempo para gravar os vídeos. Mas sempre que eu tiver aquela brecha, eu sempre vou trazer alguma coisa para aqui, para o canal. Seja bem-vindo, se é novo ao canal. É isto que eu gosto de trazer para si, nós gostamos de trazer para si, né? Em nome da plataforma Quero Jubar. E prontos. Vemo-nos no próximo vídeo e até lá, não é? Boa sorte na sua batalha e estamos juntos.